Apesar da colheita estar em fase final, a liquidez no mercado spot do algodão em pluma está lenta. Segundo o CPEA, os agentes ativos estão fechando novos negócios somente para suprir necessidades imediatas ou para liquidar estoques. É o tema para o quadro Commodities em Foco, que hoje conta com a presença do analista de mercado de algodão da StoneX, o Peri Pedro. Boa tarde, Peri. Obrigada aqui por falar com a gente aqui no Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Sempre um prazer participar com vocês aqui no canal. A gente é fã, fica sempre contente de trabalhar junto. Nossa, a gente gosta de saber disso. Peri, me fala uma coisa, explica pra gente essa queda, né, nos preços nacionais do algodão. A oferta no volume do mercado pode ser um dos motivos dessa desvalorização que a gente está vendo? Olha só, Priscila, os preços internos, de certa maneira, acabam também refletindo os preços que são pagos lá fora. Então, nós temos três coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui no Brasil uma desaceleração não tão forte quanto lá fora, mas também uma desaceleração da demanda, combinado com uma safra que talvez seja recorde. Então, essas duas coisas combinadas acabam fazendo com que os preços sejam pressionados aqui dentro. Junto a isso, a gente tem uma pressão muito grande lá fora, com uma demanda muito baixa, como há muitos anos a gente não vê no mercado internacional, devido ao que a gente acredita ser uma recessão mundial na maioria dos países, exceção feita a China nos últimos 3 meses. Ela passa por um ciclo ruim, mas esse ciclo não está se refletindo no mercado têxtil. A China compra para o mercado têxtil, refletindo um problema que eles tiveram também na safra deles, mas fora a China, o mundo todo com demanda muito baixa, o Brasil reflete isso e os preços no Brasil refletem isso, não são exceção. E como é que estão, né, as tendências para comercialização aqui no mercado interno, as estimativas finais que vocês estão enxergando para a safra brasileira? A safra brasileira ela está sendo estimada pelo USDA em 3 milhões e 26 mil toneladas, a NEA fala em 3 milhões e 75, a Conab em 3 milhões e 30. Nós acreditamos em um número acima de 3 milhões e 100 mil toneladas. De qualquer maneira, qualquer número que seja, Priscila, é bastante algodão vindo aí. Os produtores, mais uma vez, fizeram um excelente trabalho, continuam injetando mais e mais tecnologia todos os anos na sua lavoura. São Pedro deu uma ajudinha também esse ano, a gente não pede muito, mas esse ano ele colaborou. E a gente está vindo com produtividades muito boas, uma área muito boa, e vai ter uma produção recorde esse ano. Essa produção recorde, com certeza, pressiona também os preços aqui dentro. Os produtores têm que estar atentos para pegar as oportunidades, que não são muitas, que surgem nesses momentos e convertê-las em fixações. E os valores de comercialização, Peri, eles devem cobrir os custos de produção dessa safra? Olhando o IMEA, né, que é o Instituto de Mato Grossense de Economia Aplicada, então ele traz ali um custo de produção que subiu muito ano passado para esse, mas esse custo de produção, com a cotação atual do dólar e com a produtividade que a Conab está colocando, a gente está perto de cobrir, mas ainda não está lá. Isso só olhando pluma e custo de produção. Se a gente colocar na conta o caroço, que é uma parte importante da receita da propriedade agrícola hoje, sim, está cobrindo, mas ainda precisa subir um pouco mais para justificar um investimento, Priscila. Não está uma situação tão ruim como a gente viu em anos anteriores ou como a gente estava há 4 meses ou há 2 meses, mas ainda não dá para soltar fogos, não. É uma situação que continua perigosa, com uma demanda perigosa e que ameaça deixar o produtor abaixo do seu custo de produção. O produtor tem que estar atento e se defender. É um ano defensivo ainda, Priscila, não é um ano de tranquilidade para o produtor, nem no Brasil, nem no resto do mundo. Perfeito. E a gente até já comentou aqui no Mercado e Companhia, Peri, porque lá nos Estados Unidos as atenções estão voltadas também, não só nos Estados Unidos, mas no mercado internacional, para um ciclone, né, que teve lá, o furacão, na verdade, Idália, que atingiu um estado da Geórgia, que é um grande produtor de algodão. E uma outra preocupação que a gente traz aqui é a situação da seca no Texas, que pode fazer com que o estoque norte-americano ele seja menor daqui 10 anos. Diante disso, desses fatores que a gente está trazendo, qual que fica o cenário, hein? Priscila, é verdade o que você falou. Esse furacão ele não tem um reflexo muito grande, ele atinge uma parte pequena da Geórgia. A Geórgia é um produtor importante, mas a grande preocupação é a seca do Texas. Foi essa seca
que fez com que o algodão em Nova York passasse do patamar que ele estava, ele vinha entre 78 e 84 centavos, nos últimos 30 dias, nesse mês aqui, aliás, já na última semana de julho, esse patamar passou a ser de 84, 88, hoje ele chegou a bater quase 90 centavos. Então, essa mudança de patamar de Nova York, ela vem por causa dessa seca grande nos Estados Unidos, principalmente. Essa seca grande, ela tem que ser tomada com uma pitada de sal. Nós aqui no Brasil, a gente tem que lembrar que os nossos solos são tropicais, a gente comemora 60% de argila. Nos Estados Unidos, os solos são muito mais argilosos, com uma capacidade de retenção de água muito maior. São solos temperados, são solos que a gente vê no resto do mundo, na Austrália, na Argentina. Então, esses solos eles têm uma capacidade de retenção de água muito grande. Mais do que olhar o tamanho da seca, o USDA ele divulga como está a umidade no solo e no subsolo. Então, essa umidade, olhando solo e subsolo, ela não está nem perto de estar tão ruim quanto estava no ano passado. Então, a gente pega essa seca com uma pitada de sal. O mercado fez com que isso mudasse, mas a nossa preocupação é que quando esse algodão começar a ser colhido, ali para o meio final de setembro, começo de outubro, ali para o fim de outubro, a gente já vai ter uma ideia boa de como é isso. Nossa preocupação é que essa safra se demonstre melhor do que se esperava. Então, o que a gente está dizendo para o produtor é não espera muito, aproveita essas oportunidades e tenta fixar ou contratar operações defensivas que te permitam manter a sua lucratividade num ano tão difícil, talvez o ano mais difícil do ponto de vista de demanda internacional da minha carreira, Priscila. Os produtores têm que estar atentos. Ou seja, mesmo com uma menor quantidade de chuva, né, a retenção hídrica maior dos Estados Unidos traz aí uma condição mais positiva. Quero agradecer muito para você, Peri, aqui essa participação no Mercado e Companhia. Vamos conversar outras vezes. Eu agradeço. Sempre que vocês chamarem, a gente vai estar à disposição. A gente é fã do canal, gosta muito do trabalho de vocês e adora estar trabalhando junto. Muito obrigado. Um super fim de semana para vocês, Priscila. A gente que agradece. Bom fim de semana.